E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí em casa, na quarentena, só estudando? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Então aqui, gente, vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Vamos para a aula de número 6. O conteúdo é isomeria. Quem quiser aí acompanhar de casa, tá no livro 3, volume 3, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos ao conceito de isomeria. Isomeria, gente, quer dizer que eu tenho compostos com fórmulas moleculares iguais, mas que esses compostos são diferentes, eles possuem propriedades químicas e físicas diferentes. Isso que a gente vai chamar de isômero. Se a gente for analisar, iso quer dizer igual e meros quer dizer parte. Então são partes iguais, certo? Um composto com a mesma fórmula molecular podem ter fórmulas estruturais diferentes. Por isso, gente, que não tem como eu diferenciar o meu composto somente pela fórmula molecular. Eu tenho aqui fórmula molecular X e tenho aqui fórmula molecular Y. Qual é o composto que eu tenho? Não tem como eu definir. Não tem como eu definir porque para uma mesma fórmula molecular a gente pode ter várias estruturas. Olha aqui o exemplo. Eu tenho C2H6O. Esses dois exemplos que eu coloquei aqui são do álcool etílico e do éter metílico. Viu aí que são funções diferentes? A gente tem a mesma fórmula molecular, mas que a gente vai ter características diferentes, certo? Então aqui eu tenho elementos diferentes, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, o álcool etílico é líquido, ele ferve a 98 graus Celsius, o éter já é um gás e se liquefaz a menos 24. Viu aí, gente, ó, a diferença dessa parte aí desses mesmas fórmulas moleculares, mas que dão compostos totalmente diferentes? A gente tem aqui apenas a mudança dessas duas estruturas. Tá? A fórmula molecular vai ser a mesma, mas a disposição desses átomos é que vai ser diferente. Isso vai mudar completamente as propriedades físico-químicas desse meu composto. Tá? A gente tem aqui dois tipos de isomeria. A gente vai ter a isomeria plana e a isomeria espacial. Na isomeria plana, só tem como a gente diferenciar o tipo de isomeria que a gente vai tratar ali apenas quando a gente tem pelo menos dois compostos para a gente analisar. Já a isomeria espacial, não é necessário dois compostos para a gente analisar. Só um composto já dá para a gente definir qual é o tipo de isomeria espacial que eu tenho ali, se ela é geométrica, se ela é óptica, certo? Então vamos lá para isomeria plana. Isomeria plana, gente, é aquela em que os isômeros são reconhecidos e identificados e diferenciados pelas fórmulas estruturais planas, tá? Então eu preciso de ter dois compostos, pelo menos, para saber qual é a diferença entre eles. Tá? A isomeria, gente, ela vai ser diferenciada a partir da visualização da posição de certos grupos, insaturações, cadeias ou até mesmo a função ali no meu composto. Mas é obrigatoriamente que eu tenha pelo menos dois compostos para mim fazer essa diferença. A isomeria plana, eu vou até colocar aqui uma setinha para baixo. Isomeria plana, ela vai se dividir aqui, perdão, em pelo menos três partes. A gente tem isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função. A gente tem também metameria e tautomeria, tá certo? Mas essas três primeiras aqui são as mais simples da gente identificar, tá certo? Então vamos para lá. Ó. Isomeria de cadeia. Primeiro, isomeria de cadeia, os compostos eles vão pertencer à mesma função, mas eles vão se diferenciar a partir da minha cadeia carbônica. Tá? Eu coloquei aqui, exemplo, butano e o 2-metilpropano. Olha aqui, no butano, ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta e normal, ele não tem ramificação. Lembrando que esse H2 aqui e esse outro H2 aqui não são ramificações, são compostos de cadeia aberta normal. Já o 2-metilpropano, ele vai ter uma cadeia aberta e ele vai ter uma ramificação, certo? Mas, eles possuem a mesma fórmula molecular, C4H10, C4H10. Então, isso é a isomeria de cadeia, quando eu tenho dois compostos e eu consigo diferenciar eles pelo tipo de cadeia, tá certo? Cadeia aberta e normal, cadeia aberta e ramificada, certo? Então, primeiro, a isomeria plana, vamos falar de isomeria de cadeia. Falamos de isomeria de cadeia, que é apenas muda o tipo de cadeia de um para o outro. Professor, tem como eu analisar isomeria de cadeia só com composto? Não, gente, não. Isomeria plana, de forma geral, não tem como eu identificar a isomeria plana só observando um composto. Eu preciso ter mais de um composto. Vamos aqui à próxima. Isomeria de posição. A isomeria de posição, eles vão pertencer à mesma função, sublinha aí,
mesma função, e ele vai diferenciar a posição do grupo de átomos de uma insaturação, né, dupla ou tripla, ou na posição de uma ramificação. O exemplo que eu tenho aqui, gente, é a posição do meu grupo funcional, tá certo? Aqui, ó, no 1-propanol, ele tem a mesma fórmula molecular, certo, do que o propan-2-ol. Mas ele vai ter cadeia aberta saturada normal, também cadeia aberta saturada normal. Só que a diferença é que nesse primeiro aqui, ele vai estar ligado no carbono 1, tá certo? E aqui ele vai estar ligado no carbono 2. Então aí a gente já vê a diferença nesse posicionamento. Professor, mas ele vai acontecer também em outros tipos de posição? Vai sim, gente. Ele pode acontecer tanto com insaturação ou até mesmo com ramificação. Eu vou colocar aqui, gente, olha, um exemplo só de posição de insaturação. Ó. Eu tenho uma dupla aqui, tenho aqui o meu composto, CH, ligação simples, CH2, CH3. Olha aí, eu vou mudar só o posicionamento dessa minha insaturação. Olha, o composto vai ser o mesmo. CH3, simples, CH, dupla, CH, simples, CH3. Olha aí, 4 carbonos. Quantidade de hidrogênios aqui no primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui embaixo, ó, 3, 6, 7, 8. Tá vendo? Mesma forma molecular, a gente só mudou o posicionamento da minha insaturação. Isso pode acontecer também com a ramificação, gente. O posicionamento da ramificação entre um composto e outro, a mudança desse posicionamento, também vai conferir esse tipo de isomeria de posição, tá certo? Então vamos aqui eu já coloquei aqui até o exemplo, né? O exemplo que eu tinha colocado ali no slide anterior. Só mudou mesmo o tipo de... a posição dessa minha insaturação, tá? Vamos aqui à próxima, isomeria de função. Na isomeria de função, os compostos eles vão pertencer a funções diferentes. Lembrando, fórmula molecular igual, mas a função vai ser diferente. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou ter um aldeído de cadeia aberta, saturada e normal. Já aqui embaixo, olha, não é aldeído, é cetona, tá? Eu vou ter uma cetona, vou colocar aqui em cima, cetona. Cetona de cadeia aberta e também normal. Esse lado aqui vai conferir o meu aldeído e aqui vai conferir a minha cetona, tá? Os casos principais de isomeria funcional, eles vão ocorrer entre as funções aldeído-cetona, álcool e éter, e ácido carboxílico e éster. Essas vão ser as combinações de isomeria funcional. Então, por exemplo, se eu quero analisar a isomeria de um composto, geralmente ela vai acontecer dessa forma. Se eu tenho um aldeído, eu posso ter uma cetona com essa mesma forma molecular. Eu não posso ter, por exemplo, um aldeído e um ácido carboxílico. Não tem como. Não tem como eu ter essas combinações. Já aqui, gente, nas isomerias de função, eu já defini para vocês aqui quais são as combinações de isomeria de função que cada composto pode ter. Então, se eu tenho um aldeído, eu posso ter uma cetona com a mesma forma molecular. Se eu tiver um álcool, eu posso ter um éter também com a mesma forma molecular. Se eu tiver um ácido carboxílico, eu posso ter um éster com a mesma fórmula molecular, tá certo? Então vai acontecer apenas com essas combinações. Não tem como eu ter um aldeído e um ácido carboxílico, porque a gente não vai ter a possibilidade de uma fórmula molecular igual. A gente só vai ter possibilidades de fórmulas moleculares diferentes, tá certo? A isomeria de metameria. Gente, metameria, também chamada de isomeria de compensação, ela vai ter o heteroátomo, a presença do heteroátomo, tá certo? Heteroátomo, e ele vai se posicionar em local diferente nos meus compostos. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, eu coloquei o metoxipropano, tá certo? Metoxipropano, que é um éter de cadeia aberta e heterogênea. Aqui também o etoxietano, que é um éter de cadeia aberta e heterogênea. Olha aqui, gente, o posicionamento. Ó, bem que eu tenho somente um carbono de um lado, aqui eu já vou ter 2. Aqui eu tenho 3 carbonos do outro lado, aqui eu também vou ter 2 carbonos. Olha aí a diferença desse posicionamento,
tá certo? A diferença desse posicionamento do meu átomo de oxigênio, que vai acontecer somente com os éteres, tá? A gente vai chamar esse tipo de isomeria aqui de isomeria de compensação ou metameria. Se vier uma questão para a gente fazer esse comparativo de isomerias e a gente vê o meu heteroátomo, que no caso vai ser o oxigênio, a gente já pode chamar de isomeria de compensação ou metameria, tá certo? As questões de isomeria plana, gente, elas sempre vão vir os compostos para a gente comparar, tá certo? Próximo exemplo aqui, a próxima isomeria que eu vou ter é a tautomeria. Gente, essa tautomeria ela requer um pouco mais de atenção. É um tipo especial de isomeria plana e ela vai diferenciar nessa função. Por quê? Porque, gente, a gente vai ter, por exemplo, um equilíbrio enólico. Como assim, professor? Ele tem a mesma função, ou ele tem a mesma fórmula molecular, mas eu vou ter um enol. Lembra que eu falei dos enóis durante as aulas? Os enóis, gente, eles não têm estabilidade na minha estrutura. O que é um enol? Um enol é uma hidroxila, tá? Uma função que eu tenho uma hidroxila ligada num carbono insaturado, no caso um carbono com uma dupla, tá? Esse exemplo aqui, que eu estou marcando aqui para vocês, vai ser um exemplo de enol, tá? Esse enol, ele não tem estabilidade na minha estrutura. Então essa ligação dupla, ela meio que vai ficar dançando na minha estrutura. Como assim, professor? No enol, olha aqui, ó, eu tenho um enol, ele vai se desestabilizar, essa dupla ligação, ela passa para cá, ó, estou marcando até aqui a setinha em vermelho, esse hidrogênio que estava com a minha hidroxila vai sair, vai voltar para o carbono aqui do meio, tá certo? Então eu vou ter um aldeído. Aqui, ó, ele forma esse outro composto aqui, o aldeído. E ele vai ficar, gente, nesse equilíbrio se convertendo, tanto em aldeído quanto em enol. O nome desse equilíbrio que a gente vai ter é o equilíbrio aldoenólico. Aldoenólico por quê? Porque a gente tem aldeído se transformando em enol e enol se transformando em aldeído. Essas duas funções vão coexistir, gente. Vão coexistir ali na minha estrutura, certo? As duas vão estar presentes ali na minha estrutura. Ora vai ser enol, ora vai ser aldeído. A gente tem esse exemplo de tautomeria também com acetona, certo? A gente vai ter cetona, isso quando a gente tiver um carbono secundário, tá certo? A gente vai ter um equilíbrio ceto-enólico também. Como assim, professor? A gente vai ter transformação de cetona e enol também, da mesma forma que a gente tem o aldeído e o enol. Tá certo? Eles vão acontecer esse equilíbrio entre os dois. Os dois vão coexistir. Um vai ficar transformando no outro. Ah, eu tenho um enol agora, depois eu vou ter um aldeído, depois eu vou ter um enol, depois eu vou ter um outro aldeído. E isso acontece também quando a gente estiver na cetona, tá certo? Esse equilíbrio cetoenólico. Olha aí, cetoenólico, cetona e enol. Os dois vão ficar acontecendo da mesma forma, tá certo? Tautômeros, isômeros nessa condição. O fenômeno de conversão de um tautômero em outro recebe o nome de tautomerização, tá certo? E, como eu falei para vocês no slide passado, ele também vai acontecer em outros compostos, que no caso aqui as cetonas, que vai ser o equilíbrio, vou até escrever aqui para vocês, se vocês quiserem escrever no caderninho aí, cetoenólico. Cetoenólico, tá? É o equilíbrio entre uma cetona e um enol que acontece na tautomeria. Vamos agora, gente, para a isomeria espacial. Na isomeria espacial, a gente tem dois tipos de isomeria espacial. A gente vai ter a geométrica e a óptica. Qual é a diferença das duas? Vamos já aprender, tá certo? Eles são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais. Diferente da isomeria plana, a gente não precisa de dois compostos para definir uma isomeria espacial, tá certo, gente? Só um composto já dá para a gente fazer essa diferenciação entre as isomerias, se ela é geométrica ou se ela é óptica. Eu vou passar aqui para falar para vocês sobre a isomeria geométrica, que ela vai ser cis ou trans. Na isomeria geométrica, gente, vamos ter que ter pelo menos uma dupla entre dois carbonos e os radicais vão ter que ser diferentes entre eles. Por exemplo, o radical que está ali no meu carbono de um lado vai ter que ser diferente
não necessariamente ele tem que ser diferente do outro radical, do outro carbono, mas eles vão ter que ser diferentes entre si. Por exemplo, esse radical aqui ele tem que ser diferente desse. E esse outro radical aqui ele tem que ser diferente desse outro. Mas uma característica importante da isomeria espacial, da isomeria geométrica, vai ser a presença da dupla ligação. Ele tem que ter essa dupla ligação para me classificar ele como isomeria geométrica, cis ou trans, tá certo? Uma das características principais é a presença da minha dupla ligação, tá certo? Então ele já define aqui, por exemplo, a forma estrutural plana 1, 2 do dicloroeteno, em cada carbono liga-se um hidrogênio e um cloro. Olha aí, radicais diferentes no mesmo carbono, tá? Então, vamos aqui, ó. Na isomeria cis ou trans, vou botar aqui a primeira fórmula. Essa isomeria trans, gente, por quê? Porque os radicais estão em planos diferentes. Como assim, professor? Olha aqui, ó, vamos dividir esse meu composto de um lado, o carbono, tá certo? Ó, tá aqui, cada carbono. Esse radical é diferente desse aqui de baixo? Sim, são diferentes. Do outro lado, esse radical é diferente desse radical? Sim, diferente. Então, aí eu já tenho isomeria geométrica. Vou apagar aqui esse risquinho do meio. Pronto. Agora eu vou fazer essa diferenciaçãozinha aqui. Esse radical é igual a esse, não é isso? E esse outro radical aqui, do cloro, vai ser igual a esse outro. Radicais, esses dois radicais, gente, eles estão em lados iguais, ó, por exemplo, o hidrogênio está do mesmo lado desse outro carbono, ele vai estar do mesmo lado aqui, ou ele vai estar no outro plano, no plano de baixo? Ele vai estar nesse plano de baixo. Então, radicais em planos diferentes, radicais iguais em planos diferentes, a gente vai ter isomeria do tipo trans, tá certo? Isomeria do tipo trans, olha que ele já divide bonitinho aqui nesses outros desenhos. Mas ó, observe esse aqui, hidrogênio tá aqui no meu outro hidrogênio, cloro tá no outro plano, os dois cloros estão em planos diferentes, ó, no plano horizontal, no plano de cima e no plano de baixo, tá? E quando a gente tem a diferença nesses planos, eu classifico como isomeria geométrica do tipo trans. Então a gente vai colocar aqui o nome do composto, trans 1,2 de cloroeteno. O outro aqui, gente, na segunda fórmula, vai ser isomeria cis. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aí no outro composto. Divido primeiro em esquerdo e direito, tá certo? Esse carbono tem radicais diferentes, olha aqui, radical esse, diferente desse, esse outro diferente desse outro. Pronto, então eu já tenho isomeria geométrica, já defini que ele tem isomeria geométrica. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar. Vou dividir em outro plano. No plano superior e inferior. Os dois, olha aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio, eles estão em planos iguais, cloro e cloro. Eles estão em planos iguais. Quando os dois estão em planos iguais, vamos dizer que a minha isomeria ela é do tipo cis, certo? Quando os dois estão em planos, quando radicais iguais estão em planos iguais, aí a gente chama de isomeria cis. Radicais diferentes radicais iguais em planos diferentes, a gente vai ter isomeria do tipo trans, certo? Então a diferença dos dois, primeiro a gente vai encontrar a isomeria geométrica quando a gente tem a dupla e que os radicais são diferentes no mesmo carbono, e quando eles estão em planos diferentes é trans, e quando eles estão em planos iguais, eu vou dizer que a isomeria ela vai ser do tipo cis. Então já consegui identificar isomeria geométrica, certo? Vamos aqui ver mais informações, gente. Olha aqui, ó, que eu havia explicado. Radical 1 diferente do radical 2, radical 3 diferente do radical 4, tá? Os dois radicais é que vão, mais simples, do mesmo lado, definem o isômero cis. E em lados opostos vai definir essa minha isomeria trans, certo? Então aqui é só mesmo para representar o que eu falei no slide anterior. Vamos para a isomeria óptica. A isomeria óptica, gente, é um caso particular de isomeria espacial. Ela só vai acontecer em moléculas quirais. Lembra o que é quiral? Quiral é a mesma coisa de moléculas assimétricas. O que seria essas moléculas assimétricas? Gente, moléculas assimétricas é quando os 4 ligantes são diferentes. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem exemplos.
Tem um exemplo ali na frente, eu já mostro para vocês, tá? O termo quiral se refere à ausência de simetria, quando os 4 ligantes que estão ao redor ali daquele meu carbono, eles são totalmente diferentes, e isso a gente pode chamar de carbono quiral, tá? Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular, por exemplo, não são superponíveis, por exemplo, a minha mão, se eu tiver aqui, ó, olha aqui a minha mão, essa mão é a imagem especular da outra, tá certo? Se eu colocar assim uma na frente da outra, elas vão ser iguais. Olha aí, ó, são iguais. Agora, se eu colocar uma em cima da outra, olha, ó, já dá diferente. Então, eles possuem isomeria óptica, tá? Como uma referenciazinha às mãos. Essas mãos, elas possuem isomeria óptica, por quê? Porque elas são iguais na frente do espelho, mas se eu colocar uma em cima da outra, elas vão ser diferentes, elas não vão ter essa simetria, tá certo? Olha aqui, ó, os cristais quirais e as mãos, como eu havia falado. Então vamos aqui, gente. Uma molécula quiral, ela não é idêntica à sua imagem no espelho. Ela precisa ter esse carbono aqui, esse carbono assimétrico. Olha aqui, gente, o que eu falei dessa assimetria. Eu vou analisar aqui esse carbono, que é o que tem um asteriscozinho aqui. Esse carbono aqui, gente, ele tem ó, um ligante, ele é diferente desse outro ligante, ele é diferente desse outro ligante, ele é diferente desse outro. A gente seleciona tudo, tá? Os ligantes que estão no carbono. Então, tem 4 ligantes diferentes. Esses 4 ligantes diferentes é o que vai definir essa quiralidade no meu composto. Olha aqui, professor, mas eu não sei como é que eu vou identificar um carbono quiral na minha estrutura. Como é que vai ficar mais fácil de eu identificar esse carbono quiral? Gente, identificar carbono quiral é muito simples. Olha aqui, eu vou escrever para vocês aqui no cantinho, que eu já falei em aulas anteriores, mas eu vou escrever de novo. O que não é carbono quiral, tá? Não é quiral. Não é quiral. Olha, CH3 não é carbono quiral. CH3 não é carbono quiral. CH2 não é carbono quiral. Carbono que tem dupla e carbono que tem tripla, certo? Não é carbono quiral CH3, não é carbono quiral CH2, não é carbono quiral carbono que tem dupla, nem com tripla, tá certo? Eles não possuem quiralidade quando a gente vai com essas características aqui, tá? Os 4, além dele não ter essas 4 características aqui, os 4 ligantes têm que ser diferentes, tá certo? Ó, tá até circulado aqui, eu vou circular de novo para vocês não esquecerem, tá? Então, para me encontrar um composto com isomeria óptica é só eu observar, tá certo? Se tem carbono quiral. A presença de carbono quiral é o que vai definir essa minha isomeria óptica, tá certo? Esse carbono assimétrico ele também pode ser chamado de estereocentro ou estereogênio. Mas na maioria das vezes, em todas as questões, pelo menos as que eu já vi até agora, eles são chamados de quiral ou assimétrico, tá? Então essa quiralidade ela é apresentada por quê? Porque a gente tem 4 ligantes diferentes no meu carbono, certo? Vamos aqui, gente. Ó. Existem 2 classes de isômeros ópticos. A gente vai ter os enantiômeros, tá? Enantiômeros e os diastereoisômeros, tá? Enantiômeros são estereoisômeros que são imagens especulares do outro, né? Que não se sobrepõem. Um exemplo aqui, a mão. Tá? E diastereoisômeros são imagens especulares que não se sobrepõem uma em cima da outra. Tá certo? Olha aqui os exemplos que eu coloquei. Ó. Enantiômeros está aqui. E diastereoisômeros. O termo enantiômeros, às vezes, ele é substituído por antípodas, né, ópticos, ou enantiomorfos. E diastereoisômeros também é substituído por... também pode ser chamado de diastereoisômeros. Certo? Diastereoisômeros e diastereômeros, certo? Diastereômeros e diastereoisômeros. Esses 2 termos aí, certo? Então vamos passar aqui. Enantiômeros. Somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros, tá certo? Enantiômeros eles possuem propriedades físico-químicas idênticas, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, índice de refração. Tá? Por isso que a gente vai ter uma mistura de enantiômeros, a gente separar essa mistura de enantiômeros muito difícil, certo? Para separar os dois vai ser muito difícil.
Essa separação ela só vai ser feita a partir de compostos utilizando métodos químicos ou biológicos para separar. Por quê? Porque eles têm propriedades físico-químicas muito parecidas. Quando a gente tem diastereoisômeros, eles vão ser muito mais fáceis separados. Por quê? Porque eles têm propriedades físicas muito diferentes, certo? Vou voltar aqui para falar mais dos enantiômeros. Tá? Enantiômeros, eles podem apresentar várias propriedades como cheiro, sabor, propriedades biológicas e químicas completamente diferentes, tá? E ele tem aqui cheiro de limão, por exemplo, o cheiro de limão e o cheiro de laranja. Ele vai ser representado somente com a mudança dessas minhas duplas ligações, tanto aqui, ó, como aqui nesse outro. Os enantiômeros eles só exibem comportamento diferente quando interagem com outras substâncias quirais ou com a luz polarizada. Eu vou já explicar também para vocês o que seria essa luz polarizada, tá? Diastereoisômeros, só repetindo o que eu havia falado também, eles possuem propriedades físico-químicas diferentes, então eles vão ser facilmente separados, né, por métodos tradicionais. E aqui, ó, para facilitar a representação dos isômeros ópticos, a gente vai utilizar aqui as projeções de Fischer, tá? Como eu falei para vocês sempre têm essa dúvida. Professor, essa ligaçãozinha pontilhada e ela mais grossa, elas vão significar o quê? Gente, são apenas ligações simples, tá? São representações, representações em 3D no plano do papel, tá certo? Então aqui, ó, tá a linha mais grossa e mais pontilhada para representar. A luz polarizada, gente. Vamos falar agora sobre a luz polarizada. A luz polarizada, gente, a luz natural, ela vai em todas as direções. Já a luz polarizada, ela vai somente em uma direção, tá certo? Isso é o que vai dar pra gente diferenciar um isômero óptico de outro, tá certo? Vai ser essa luz polarizada, tá? A luz polarizada somente em um sentido. Luz natural em todos os sentidos. Vamos aqui, ó. A luz polarizada, como eu falei para vocês, por várias substâncias, tanto naturais quanto sintéticas, que são denominadas polarizadores. Isso é o que vai definir essa polarização, vai ser a minha substância. Qual é o sentido que ela vai? Se ela vai no direito ou se ela vai no esquerdo, tá certo? Então aqui, a luz polarizada, a gente vai definir substâncias opticamente ativas, tá certo? Que vão depender desses átomos quirais, desses carbonos quirais, e as substâncias opticamente inativas também, que são as que não desviam o plano de vibração de luz polarizada, tá certo? Então vamos aqui, gente, olha um exemplo que eu coloquei para vocês. A luz polarizada no isômero destrógeno, que é o que vai para a direita, ele vai ter uma rotação horária, certo? No sentido horário. Quando eu coloco, vamos supor que eu tenho um recipiente qualquer, tá aqui esse recipiente. Tá aqui o recipiente, dentro do meu recipiente tem uma substância destrógena, um isômero destrógeno, tá? Quando essa luz polarizada ela tem um desvio para a direita, eu vou chamar de destrógeno. E quando esse desvio é para a esquerda, como a gente está observando aqui, no sentido anti-horário, ele vai ser levógeno, tá? A luz polarizada ela vai só em um sentido. Então vamos aqui, exemplos, gente, olha, tá aqui. Destrógeno do ácido lático e o levógeno do ácido lático, tá? Os dois, só tem como eu saber o diferenciamento quando eu colocar a luz polarizada, tá? Não tem como eu observar o composto aqui e dizer, esse composto aqui, ele é destrógeno porque ele tem essas características. Não, a gente só vai saber se a gente fizer o experimento, tá? E quando a gente tem uma mistura dos dois, que 50% da minha substância é destrógeno e 50% vai ser levógeno, a gente vai chamar de mistura racêmica, que é a junção desses dois isômeros, tá certo? Então vamos aqui, gente, o cálculo de isômeros ópticos. O cálculo de isômeros ópticos é muito simples. Você vai identificar os meus carbonos quirais, certo? E a partir dessa identificação dos meus carbonos quirais é que eu vou fazer os isômeros opticamente ativos. E os isômeros racêmicos e também os opticamente inativos também. Eu coloquei aqui um exemplo que a gente encontrou aqui. Eu já circulei aqui, ó, os carbonos, já coloquei os asteriscos que vão definir os carbonos quirais. A gente encontrou 3. Esse cálculo vai ser 2 elevado a n. Esse n vai ser o número de carbonos quirais. Então eu tenho 2 elevado a 3, que vai ser 8. Então esse aqui é o número de isômeros opticamente ativos. Quando eu quiser encontrar pares racêmicos, a gente vai ter aqui 2 elevado ao número a n, né? E menos 1, que é o número de carbonos quirais que a gente vai encontrar. Então 2 elevado a 3 menos 1 vai dar
4. Esses vão ser os pares enantiômeros, gente, que vão indicar essa questão dos meus compostos racêmicos. Agora, quando eu quiser saber os isômeros opticamente inativos, simples. 2 elevado a n dividido por 2. Vamos fazer um cálculozinho aqui rápido. Eu tenho 2 elevado a 3, não é isso? Ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai ser 8. Eu vou dividir por 2. Vou colocar aqui 2. Eita, deixa eu apagar. Eu vou colocar aqui 2, dividido por 2, certo? E eu vou encontrar 4. 4 também vai ser o número de isômeros opticamente inativos, tá certo? Inativos. Isômeros opticamente inativos, certo? Então, esses aí, gente, esse é o conteúdo de isomeria óptica e de isomeria geométrica e de isomeria plana que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, só entrar em contato no WhatsApp, no meio de comunicação aí, certo? Um grande abraço, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.